Pai, Senhor, irmãos, eu tive uma revelação do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, que está em Mateus capítulo 7, versos 21 e 22, e eu vou discorrer sobre a passagem bíblica. Presta atenção. Mateus 7, 21, assim diz a palavra do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o verso 23, ele fecha, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus me revelou 3 tempos nessa passagem bíblica, e é interessante porque são tempos que a igreja adentrou. O primeiro tempo é aquele que fala de profecia. Eu me lembro de uma época que tudo era profecia. Tudo era dar recado, revelação e etc, etc. Mas se nós verificarmos no contexto da Bíblia, em Deuteronômio 18, eu quero também ler, Deuteronômio capítulo 18, verso 20 em diante, fala assim, porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Verso 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. É incrível, mas é verdade que o profeta do Senhor pode profetizar. Profecia que o Senhor não deu para ele. Pode falar coisas que não vieram do Senhor e na carne, no seu instinto. É tão tremenda que Mateus capítulo 12 fala o seguinte, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varria e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus capítulo 12, verso 43 a 45. Então nós aprendemos que expulsar demônio por si só é extremamente perigoso. Por quê? Porque se você expulsa o demônio e aquele demônio sai da pessoa, ela não é levada a conhecer a Jesus, o estado dela fica pior. Porque o demônio sai, anda por lugares áridos, não encontra repouso, volta e encontra corpo, a vida daquela pessoa vazia, varrida, ornamentada, ou seja, não entrou o Espírito Santo, e o estado daquela pessoa fica pior. Ele saiu e traz mais 7 piores que ele, 1 mais 7, 8. Ficam então 8 demônios e o estado dela é pior. E a última fase da igreja que nós podemos observar em Mateus capítulo 7, versos 21 e 22, é a que nós estamos vivendo hoje. Em teu nome também não realizamos muitas maravilhas, os sinais, as curas e etc. Não que não sejam do Senhor, e eu vou explicar bem isso aqui. Mas a palavra também fala em Marcos capítulo 16, Marcos 16, verso 16, fala assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Maravilha! Mas o verso 16 fala, crê e for batizado, que são condições únicas para a questão da salvação. Crer em Jesus Cristo
por consequência, a partir daí, receber o batismo, que é também condição. Mas o principal é crer. O principal é se entregar para Jesus Cristo. E aí eu fecho aquilo que Deus me falou. Muitos naquele dia dirão: Senhor, não profetizamos em Teu nome? E não expulsamos demônios? E não fizemos muitas maravilhas? Jesus, ele não nega as obras. Foram feitas no nome dele. Todas foram realizadas no nome dele. Todas aconteceram. Mas ele fala: e eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, em essência, aquilo que Deus me revelou nessas 3 épocas da igreja, que foi abandonada a prática da palavra, a essência da pessoa se entregar para Jesus Cristo, do Espírito Santo habitar na vida da pessoa, dela ter uma vida transformada através da palavra, ela receber a Jesus como Senhor e Salvador. Ela busca profecia, expulsão de demônio e milagres, curas e maravilhas. E Jesus fala: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Todos os que assim fazem e não levam aquela pessoa que recebeu a profecia, aquela pessoa que teve o demônio expulso, aquela pessoa que recebeu a cura, todos aqueles que fazem essas pessoas ficarem limitadas tão somente aos sinais, vão responder diante do Senhor. E Jesus pode falar para eles, e está escrito: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus possa abençoar, e lembre-se sempre, a palavra é sempre o nosso referencial. Deus abençoe em nome